Boa noite a todos, jovens. O objetivo desse vídeo é mais para cumprir a norma técnica, porque nós já fizemos essa parte do conteúdo na forma presencial antes dessa parada para a pandemia, que foi até a apresentação em banners que vocês fizeram. Então aqui é meramente de praxe ou também para dar uma leve revisada com vocês e dar um direcionamento sobre a estrutura da matéria, que no caso trata basicamente dos modelos atômicos, desde a primeira ideia, que não era nem bem um modelo, de Demócrito até o modelo atual, que é de nuvem eletrônica, passando é um breve resumo. Então lá, estrutura da matéria, então eu quero ver, como o nome já diz, estrutura, para não ficar um nome formal, como já fica naquele padrão de modelos atômicos. Isso aqui dá uma outra ideia, para vocês mais ampla. Então, quando eu falo em estrutura da matéria, eu quero dizer isso, ó, modelos atômicos. Desde a primeira ideia do átomo. Qual foi a primeira ideia? Aquela lá de Leucipo e Demócrito. O que é que eles diziam? Então o slide aqui de agora, como eu falei, é só uma sequência de imagens meramente para revisar, cumprir essa obrigação com vocês e dar um direcionamento. Qual foi a ideia original de Leucipo e Demócrito? Já que eles não tinham a estrutura tecnológica que tem hoje, claro. Foi uma ideia de que se pegasse qualquer objeto, uma maçã ou com a pedra, se você quebrasse em pedaços cada vez menores, você chegaria num pedaço que você não conseguiria mais dividir. A esse pedaço eles chamaram de átomo, como vocês devem saber, que em grego significa indivisível. Mais ou menos aí o que? 450 a.C. Provavelmente eles ficaram pensando depois. Aqui é meramente também como se fosse uma espécie de meme, como se diz atualmente. Como será que vamos dividir o átomo? Talvez eles tenham pensado isso, quando tiveram essa ideia do átomo. E agora, chegamos no menor. Será que é possível? Ou será que realmente eles pensaram nisso? Nunca vamos saber, né? Mas fica o pensamento aí. Essa foi a ideia original. Aí passou-se muitos e muitos anos, né? Claro, aí foi na 400 e poucos antes de Cristo. Nós chegamos em John Dalton, como vocês também conhecem. O modelo de Dalton é conhecido como modelo de bilhar, como fosse as bolas de sinuca, que é o jogo de bilhar chamado. Por isso tem o átomo de Dalton. Tá aí, ó, o modelo atômico de Dalton. Basicamente, não mudou nada em relação à ideia original lá de Leucipo e Demócrito. Então a gente pode dizer que aqui não é nem bem um modelo. É porque ele fez alguns experimentos em química, provou algumas coisas, mas basicamente não mudou nada. Ele apenas deu a ideia de que o átomo seria uma coisa esférica, como uma bola de bilhar. Mas não passava também de uma ideia, já que ele não tinha nada concreto para provar o que ele estava falando. Passou-se um tempo, aí outro sujeito chamado Joseph John Thomson, que eu coloquei só o sobrenome, o modelo de Thomson, que também é muito conhecido, que é o modelo de pudim de passas, como vocês costumam chamar. É como se fosse uma melancia também, que tem as sementezinhas incrustadas. O que é que ele dizia? Que o átomo era uma grande esfera positiva e a carga negativa é como se fossem as sementes na melancia, ou como se fossem as passas num pudim, como está ilustrado aqui na imagem. Ou seja, toda essa parte lilás, roxa, não sei qual é a cor disso aí, é como se fosse a parte positiva. E essa parte amarela é a carga elétrica. Não era nem bem o elétron, já que ele não podia deduzir isso. Ele só sabia que tinha uma parte positiva e uma parte negativa. A parte íntima da matéria ainda era desconhecida em detalhes para ele. Observem que à medida que vai passando de um modelo para outro, um cientista vai pegando o modelo anterior ou a ideia anterior e vai colocando a sua. Então é um conjunto, ninguém faz nada sozinho. Então quando eu coloco o modelo de Rutherford, neste momento agora, dá a impressão de que ele fez tudo do zero agora. Não. Por mais que o Leucipo, o Dalton tenham sido só ideias, o Thomson tenha evoluído muito, mas isso contribuiu para o Rutherford colocar aquela pedrinha dele a mais, como se fosse um edifício e você vai construindo. O modelo de Rutherford tem até um experimento famoso, que foi com a lâmina de ouro, no qual ele disparou partículas alfa que têm carga elétrica positiva, e ele observou que todas elas passavam sem sofrer desvio, mas algumas
eram repelidas como se fosse, é como se ele atirasse, ele reproduziu dizendo que é como se ele atirasse em alguém e a bala voltasse contra ele. Então ele deduziu, se as partículas alfa são cargas positivas e todas passam sem desvio, como elas em quase todas, e algumas voltam contra ele como se fosse uma bala ricocheteando, como se fosse uma grande repulsão, então porque aquele alvo no qual a partícula alfa foi direto também tem carga positiva. Então foi daí que ele concluiu que o átomo é formado de um grande espaço vazio e toda a sua massa, ou praticamente toda a sua massa, está num pequeno ponto no qual é chamado de núcleo, que também tem carga positiva, da mesma natureza das partículas alfa. Então veja que aí já foi um passo além. E ele descobriu alguns detalhes. Qual foi? A maior parte do átomo é vazio, como eu falei. Na região central do átomo, aqui ele chamou de núcleo, concentra-se praticamente toda a massa desse átomo. E o núcleo, como eu falei, tem carga positiva. Estou resumindo aqui os detalhes. E os elétrons giram em torno do núcleo como se fossem os planetas do sistema solar em volta do Sol, por isso que esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, porque foi essa a ideia que ele deduziu. Isso para o Rutherford, como eu estou mostrando aqui agora. A ilustração. Fiz toda a explicação antes de colocar a ilustração, para ficar na mente de vocês. Por quê? Quando se coloca a imagem, dá a impressão de que foi tirada uma fotografia do átomo. Não existe uma fotografia do átomo. Aqui é uma ilustração. Você faz o experimento e tira as deduções. É claro que tem uns rastros, alguma coisa que é deixado nos experimentos, mas não é uma fotografia como está aqui. Você faz várias descobertas e monta um modelo. Ó. Veja que essas bolinhas azul como se fossem os planetas e essa parte central é o núcleo, onde tem toda a carga positiva. Mostra até o diâmetro do núcleo do átomo, que é da ordem de 10 elevado a menos 14 metros. Bem pequeno. Aí você vê algumas propriedades que ele conseguiu descobrir. Vocês podem ler depois. Vamos para o próximo modelo, ou o penúltimo de agora, que é o modelo de Bohr, que já foi mais um passo além do modelo de Rutherford, que também pode chamar de modelo Rutherford-Bohr, já que o Bohr pegou do Rutherford e fez uma complementação. Qual foi a grande sacada do Bohr? Foi pegar a ideia do Planck, dos quantos de energia, de que a energia é quantizada, ou seja, não é contínua, vem em pequenos pacotes, que é a quantização da energia, que é que deu origem à mecânica quântica, e jogou essa ideia no átomo para deduzir. Então, o Bohr, como vocês devem saber, era um cientista dinamarquês e trabalhou com o Rutherford também. Então, isso logicamente contribuiu mais ainda para ele tirar as conclusões dele, que foi qual? Os elétrons se movem em torno do núcleo em órbitas circulares. Veja que se assemelha também ao que nós vemos em gravitação. Só que, ó, mais uma vez, o Bohr se limitou a órbitas circulares. Que eu vou já daqui a pouco colocar o modelo atual, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. Mas aqui já foi um passo, como eu sempre digo, sempre é um passo além. Cada uma dessas órbitas, ela corresponde a uma energia, que é justamente a ideia do Planck que ele pegou. Tem essas órbitas, mas cada órbita corresponde a uma energia. E os elétrons movem-se e nessas órbitas, logicamente, vai ter que são aquelas camadas que vocês veem muito na química, K, L, M, N, O, P, Q. Então, em cada órbita, os elétrons têm uma certa energia. Quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele ganha ou perde energia. Os elétrons mais afastados do núcleo são mais energéticos. Os mais próximos do núcleo são menos energéticos. Então, quando ele salta de uma camada mais próxima para uma mais afastada, ele ganha energia. Se ele voltar, ele libera aquela energia que ele ganhou. Então, essa foi a grande sacada do Bohr, que aí é o que deduziu esse pequeno modelo como está aqui, ó, que foi o que eu falei das órbitas. Veja que da ilustração A para B, do diagrama, mostra um salto quântico de uma órbita para outra. Ó. Quando ele vai de uma órbita mais próxima para uma mais afastada, ele está recebendo energia e faz um salto quântico. Quando ele libera energia, que no caso, energia constituída de fótons, ou seja,
Na figura B mostra ele liberando esse fóton. Liberando o fóton é liberar energia, que o fóton é pura energia. Então ele vai da órbita mais afastada para mais próxima, que é o retorno que ele faz. Então essa foi a grande sacada do Bohr em relação ao modelo do Rutherford. Ele, ao invés de fazer em modelos planetários, colocou em o modelo dele é um modelo orbital. Os elétrons se movem-se em órbitas. Só que cada órbita, como está aí, ó, K, L, M, ó, representa uma quantidade de energia, de quantização de energia para esses elétrons. Mas o modelo atualmente mais aceito, coloquei aqui modelo atual, é o modelo de nuvem eletrônica, na qual os elétrons eles não têm órbita definida, não são circulares. Eles se movem como se fosse uma nuvem, totalmente aleatório. Por isso que está aí meio como se fosse aquele chiado de uma televisão antiga. Ó. É para você não ter um padrão definido para a trajetória. Mas o modelo, a ideia do núcleo com prótons e nêutrons continua o mesmo. A questão são as órbitas dos elétrons, que não é mais a mesma. É um modelo chamado de modelo de nuvem eletrônica, porque é totalmente aleatório. Tem aqui como se fosse o modelo fosse exclusivamente do Evelyn Schrödinger, ou Schrödinger, né? Mas, na verdade, tem contribuição de muitos outros. É como eu disse, aqui é meramente uma revisão básica com vocês. Mas vocês devem se aprofundar sobre o tema. E era só isso mesmo por hoje. E foco no conteúdo.